Olá, eu sou a Gláucia Donda, especialista em recrutamento e seleção, com mais de 8 anos de atuação neste mercado de trabalho. Eu hoje trago-vos aqui aquilo que é o guião de entrevistas, aquilo que nós nos baseamos como recrutadores para fazer a todos aqueles candidatos que chegam à nossa sala. Então, eu quero partilhar convosco e ajudar-vos a ter mais oportunidades em ingressarem no mercado de trabalho logo após uma entrevista. Trouxe aqui 14 perguntas e eu quero partilhar com vocês, a partir de agora, totalmente gratuito. Estás interessado? Bora, segue-me agora. Deposit Photos Music. Bem, então, conforme eu vos disse, tenho aqui 14 perguntas. Olhem, fiquem comigo até o final deste vídeo, porque a última pergunta é realmente fantástica e é muito importante que vocês tenham consciência de como responder, porque os recrutadores vão mesmo questionar-nos. Para começar, vamos começar com aquela pergunta que é muito genérica e pode ser um pouco assustadora para quem recebe pela primeira vez, mas eu vou dar-vos aqui uma dica. A primeira pergunta que, em norma, os gestores e os recrutadores fazem é quem és tu? Fala-me sobre ti. Conta-me um pouco sobre ti. Meu Deus, o que responder? Não compliquem, procurem responder de forma muito simples, concisa. O que o recrutador quer saber de vocês é o que vocês fizeram desde o princípio até chegarem ao dia de hoje na vossa oportunidade de entrevista, na vossa luta por este emprego. O que é que vocês fizeram? Tentem apostar em dizer 4 coisas. O vosso grau académico, a vossa experiência de trabalho que esteja de alguma forma relacionada com aquilo que vocês estão a candidatar, as vossas competências e habilidades e quais são os resultados que vocês trouxeram à vossa empresa, ou então na escola, ou nas atividades que fizeram, atividades que vocês tenham desempenhado e que tenham resultado positivos na empresa. Nós como recrutadores, gostamos muito de ouvir coisas qualitativas e quantitativas. Olha, graças a isto eu consegui fechar 10 contratos nos 3 meses em que trabalhei naquela empresa. Graças a isso eu consegui mudar o pensamento dos meus colegas sobre um determinado tema. É isso que os gestores e os recrutadores gostam de ouvir. Então, quando te forem questionar, presta atenção, seja simples, conciso, não mintas, pensa sempre em como é que tu gostarias de ouvir essa resposta. Aproveita porque são 2 minutos, são aqueles 2 minutos em que tu tens a oportunidade de te vender. É a oportunidade em que tu podes mostrar se realmente vale a pena o recrutador continuar contigo ou não. É aquilo que eu costumo dizer, ou entras a matar ou entras a morrer. Então aproveita ao máximo, fica tranquilo, relaxa. Mas presta atenção, esta questão vai-te ser colocada sempre, sempre e rigorosamente sempre. Então prepara-te, esteja atento, mas vai correr tudo bem. Olha, a segunda pergunta que normalmente os recrutadores fazem é: porquê que te candidataste a esta vaga? Porquê que queres este cargo? Porquê que tu mereces esta vaga? Então, normalmente nesta pergunta pode até parecer um pouco difícil de responder, mas também, mais uma vez, tenta ser conciso, simples. O mais interessante a se fazer antes mesmo da entrevista é fazer uma investigação sobre a empresa, sobre a descrição da vaga e adaptar o teu discurso àquilo que tu és, à tua personalidade. É óbvio, não basta, nunca na vida vais responder: não, eu quero este cargo porque eu preciso de dinheiro para sustentar a minha família. É óbvio que tu não podes dizer isso, vais ser desqualificado logo a partir dali. Tu podes sempre aproveitar e dizer: eu gosto, por exemplo, se tu estiver a candidatar para a área de marketing, tu podes dizer: eu gosto da ideia de vender coisas às pessoas, eu tenho jeito e acho que nesta empresa eu vou conseguir aprimorar as minhas qualidades tais, qualidades que devem estar na descrição da vaga. Porque para responder a esta questão, o segredo é muito simples. É tu saberes exatamente o que é que os recrutadores escreveram na descrição de vagas e tentares adaptar
cada palavra que eles utilizaram à tua própria pessoa. É só isso que eles querem. E também vai correr muito bem se cumprires aquilo que eu te estou a dizer. Bem, a terceira pergunta que eu selecionei aqui no nosso guião de entrevistas, que normalmente os recrutadores fazem, é: qual é o trabalho dos teus sonhos? Bom, é óbvio que nem todos os trabalhos em que nós nos propusemos a fazer são aqueles que nós realmente gostaríamos de fazer, mas o recrutador não tem nada a ver com isso. É importante teres consciência de que os recrutadores precisam de confiar nas pessoas. E como tu estás ali a contar-me sobre ti, e tu ao responder-me qual é o teu sonho de trabalho, aquilo que tu gostarias de fazer, eu tenho que perceber que eu vou conseguir, eu como recrutador, vou conseguir colocar-te numa posição da qual te vai deixar feliz. Nós hoje estamos na era dos trabalhos felizes, de empresas felizes. Não queremos pessoas que não sonhem ou não desejem do fundo do coração estarem a desempenhar aquele tipo de funções. Claro que nem sempre os nossos sonhos profissionais têm que ter relação direta com os nossos sonhos fora da profissão. Mas aqui, para o recrutador, ele quer perceber qual é o teu trabalho de sonho. Então, tenta responder a alguma coisa que não seja muito distante da vaga que estás a candidatar. Se o recrutador perceber que tu não estás na função, que tu estás a trabalhar ou que estás a te candidatar apenas por uma função que precisas, não porque gostas, podes ter certeza que ele vai excluir-te do resto do processo de seleção. Não vais conseguir continuar, porque efetivamente os recrutadores querem pessoas que gostem do trabalho, porque já se consegue perceber que o dinheiro não é a motivação maior para entrares no mercado de trabalho, não pode ser, porque ela também vai ser a motivação maior para sair da empresa. E como os recrutadores procuram muitas vezes trabalhadores fiéis, trabalhadores que se mantenham connosco, que não apostem muito no turnover, então vamos sempre optar por aqueles que de alguma forma mostrem um interesse maior, uma motivação maior do que o dinheiro. Então prestem atenção, falem dos vossos sonhos sim, mas procurem que aqueles vossos sonhos não sejam muito distantes da vaga que se estão a candidatar. A quarta pergunta que eu tenho aqui para vocês é: qual é a sua maior conquista? Alguns recrutadores fazem este tipo de pergunta para puxar do trabalhador ou do candidato aquilo que ele valoriza como conquista. E se as conquistas que ele tem, que ele vai dizer ali, têm alguma relação com a vaga que se candidata. Nunca se esqueçam que tudo o que o recrutador for fazer, ele está à procura de combinações para a vaga específica. Então, procurem que o vosso discurso seja rigorosamente adequado à vaga. É claro que muitas coisas podem não estar ali taxativas, mas tem que haver sempre alguma ligação. Consigam que no vosso discurso haja sempre uma ligação. Nunca é fácil responder qual é a tua maior conquista. Para alguns, uma maior conquista é uma casa. Para outros, uma conquista é conseguir uma família. Para outros, é viajar. Então, procura que aquilo que é para si vantajoso, aquilo que você considera como uma vantagem ou um sonho para si ou uma conquista para si tenha alguma ligação com aquilo que vocês fizeram. Nem que seja dizer que uma das minhas maiores conquistas foi trabalhar numa empresa da qual eu muito admirava e lá tive oportunidades de aprender um pouco melhor sobre este ou sobre aquele aplicativo. É fantástico. E depois dizer também, acrescentar para juntar aí o trabalho e vida pessoal e dizer que dali consegui fazer uma pequena economia que me permitiu-me realizar um sonho de conhecer um país, por exemplo, um país como a Suíça, um país como a Guiné, onde não interessa. Alguma coisa que vocês digam, graças ao emprego, graças ao trabalho, aprendi isto profissionalmente, mas também consegui transpor vantagens para a minha vida pessoal, para os meus sonhos. Então, cuidem sempre para que quando vos perguntarem qual é a vossa maior conquista, tenha essa ligação, tanto pessoal como profissional, mas de alguma forma unam à vaga que se estão a candidatar. A quinta pergunta que os recrutadores em norma fazem é: por que desejas trabalhar
nesta empresa? Lembram-se que há pouco eu vos falei sobre a questão sobre porque é que desejam trabalhar nesta vaga. Agora eu vos pergunto porquê diretamente nesta empresa. Então, normalmente os recrutadores fazem esta questão para perceber se vocês fizeram o trabalho de casa. Não adianta apenas enviar um currículo, apenas porque, olha, eu estou aflito, preciso de trabalho e vou enviar para todos os lados. Não. É normal que o façam, mas quando forem para uma entrevista devem estar preparados para responder a esta questão. Muitas das vezes os recrutadores precisam que vocês leiam sobre a entrevista, sobre a empresa, conheçam bem desde quem é o presidente ou o CEO até quais são as funções mais abaixo da linha hierárquica que aquela empresa tem, quais são as maiores conquistas, as últimas notícias sobre aquela empresa, como foi criada, qual é a sua missão, visão, valores, objetivos, qual é a marca que aquela empresa quer dar no mundo, qual é a marca que ela dá no mercado de trabalho daquela área. A empresa precisa estar consciente de que aquele trabalhador que vai entrar na nossa empresa, ele já sabe o que é que nós fazemos. É muito importante. Independentemente da função que tu vais desempenhar, é importante para a empresa perceber que tu sabes aquilo que eles desempenham, porque isso motiva a própria empresa a ajudar-te para facilitar mesmo na hora do acolhimento. Porque no primeiro dia de trabalho, tenha consciência que vai haver todo um acolhimento, que vai haver ali um conjunto de pessoas, o RH vai estar convosco, vai-vos explicar como é que as coisas funcionam. Então é importante que os recrutadores já facilitem esse trabalho. Então prestem atenção. Antes de irem para uma entrevista, leiam um pouco sobre a empresa, leiam sobre as notícias, as novidades, as tendências, os objetivos, a missão da empresa e estejam prontos quando o recrutador vos fizer essa questão. Ainda que ele não vos fizer, vai de alguma forma, toda a informação que vocês adquirirem vai vos ajudar de alguma forma na hora da entrevista. Então prestem atenção. A sexta pergunta também é uma pergunta bem arriscada, mas que também, mais uma vez, vocês terão a oportunidade de se vender positivamente. A pergunta é: quais são os teus pontos fortes? Pontos fortes podemos de alguma forma também qualificar como as vossas maiores competências, as vossas maiores vantagens como pessoas para aquele cargo. Vocês têm a liberdade, em princípio, preparem-se para dizer pelo menos, preparem quatro pontos fortes vossos, mas desses pontos fortes, tentem, provavelmente vão ter que falar apenas de dois, no máximo três. Preparem os quatro, mas provavelmente o recrutador vai querer ouvir de vocês pelo menos dois. Desses pontos fortes, não nos interessa muito, até porque não interessa muito a quantidade, é mais a qualidade. Vocês têm que saber defender aqueles pontos que vocês forem dizer. Se vocês disserem, eu tenho atenção ao detalhe, eu sou muito atenta, sou muito observadora, vocês têm que dizer, de uma frase, alguma situação, alguma coisa que faça o recrutador perceber que tu és atento ao detalhe. Por exemplo, se tu disseres que és uma pessoa muito criativa, então tu tens que dizer alguma coisa que faça o recrutador perceber que tu és criativo, dizer alguma coisa que tu criaste, alguma coisa que tu fizeste, seja na escola, seja na empresa, seja na tua vida pessoal. Tu tens que encontrar uma forma de adaptar aquela qualidade, que é genérica, à tua própria pessoa, para que o recrutador consiga perceber que tanto a qualidade que tu tens, a tua pessoa, se adequam mais uma vez à vaga em que te estás a propor. De nada adianta tu dizeres que tens uma voz muito boa, que és uma voz de radialista, se tu tiveres a te candidatar para uma função de bombeiro, por exemplo. Não faz sentido. Então prestem atenção no tipo de pontos fortes que vocês estão a apresentar. Procurem pontos fortes que tenham a ver com a vaga, com a vossa própria pessoa e com pontos que realmente sejam positivos e que façam sentido para a vaga que estão a candidatar.
Ao final, já vamos agora para a 7ª pergunta. Por acaso já subscreveste ao canal? Já compartilhaste? Já colocaste um gosto? Ajuda-nos a crescer para que possamos chegar a mais gente, podermos ajudar mais jovens a entrar no mercado de trabalho, pois muitas das vezes as pessoas falham nas entrevistas de emprego e algumas nem chegam às entrevistas de emprego por falta de conhecimento. E hoje eu trouxe aqui uma série de questões que podem certamente ajudar. Se não for a ti, vão ajudar outra pessoa. Então partilha, dá um gosto. Se tiveres questões, coloca. Podes colocar aqui em baixo algumas nos comentários. Eu vou fazer questão de responder tão breve consiga. Então, a 7ª pergunta é: quais são as tuas fraquezas? Hoje em dia, os recrutadores já conseguem entender que fraquezas não é bem exatamente a expressão que se deve utilizar no mercado de trabalho. Nós devemos sim chamar aquilo que realmente hoje nós chamamos quais são os teus pontos de melhoria. Nestes pontos de melhoria, o recrutador também é uma pessoa e ele sabe perfeitamente que as pessoas têm defeitos, as pessoas não conseguem acertar a todo o tempo. Então elas querem saber de ti quais são aqueles teus pontos que não são assim tão bons, mas que dentro da empresa com certeza nós vamos poder ajudar. Como é que tu vais crescer connosco? Como é que nós vamos pegar naquelas tuas pequenas dificuldades e vamos transformá-las em riqueza? É isso que o recrutador quer ouvir, quer perceber. Não pensem que o recrutador está ali para julgar de forma alguma. Isso está mais do que claro que não é uma questão de julgamento, é uma questão de informação para pegar naquela informação e ajudar-te no futuro caso tu sejas empregue naquela empresa. Nunca é para julgamento. Então sintam-se confortáveis, mas claramente há aqui uma estratégia muito boa que vocês devem utilizar para garantir que essa resposta também seja bem vista pelo recrutador, que é: vocês assumem a vossa fraqueza ou o vosso ponto de melhoria, dizem o que é que têm feito para tentar melhorar e tentam mostrar que estão disponíveis para que a empresa te crie desafios que te ajudem a melhorar. Então, tenha muita atenção neste ponto de melhoria. Prometo que eu vou fazer mais alguns vídeos com exemplos específicos de respostas que tu podes dar. É claro que não é para copiares daqui, mas é para tirares ideias e depois adaptares à tua realidade. Então, pontos de melhoria, prestem atenção, tenham calma, respondam com cuidado e respeitem aquilo que eu vos disse. Falem do ponto, o que estão a fazer para melhorar e como é que a empresa vos pode ajudar. Que seria aqui a 8ª pergunta que eu preparei para vos trazer hoje, é: por que deveríamos contratá-lo? Eis uma pergunta muito, muito complicada de se responder, mas que se tiveres preparado, se tiveres metodologia, tu consegues fazer isso muito, muito bem. Eu vou-te dizer, quando o recrutador te faz esta questão, o que ele efetivamente quer é te dar uma oportunidade, mais uma oportunidade de te venderes bem. Aqui tu tens que ser também mais uma vez conciso, nada de dar muitas voltas, nada de muitas explicações. O que tens que dizer é: olha, eu sou muito bom, né? Eu tenho estas valências, passei por esta experiência de trabalho que se adequa naquela descrição de vaga que vocês precisam e vou conseguir trazer determinados resultados neste ou naquele ponto e vou conseguir me adaptar à cultura organizacional da empresa porque eu tenho esta e aquela e aquela outra habilidade. É simples assim, preparem. Muitas das vezes o segredo das entrevistas é a preparação inicial. Se vocês estiverem preparados para defenderem o vosso currículo, não há muita dúvida do que o recrutador vai ganhar interesse. Eu não consigo garantir que a vaga será vossa, mas o mais importante é garantir que o recrutador preste atenção a vocês. Porque muitas das vezes até podem conseguir que o recrutador preste atenção a vocês, mas se for um cargo do qual ainda precisem passar por outras entrevistas, talvez não corra tão bem. Mas é preciso que vocês tenham a oportunidade da entrevista seguinte, da oportunidade seguinte. Então, prestem atenção quando forem responder também por que deveríamos contratá-lo.
Mostrem as vossas experiências, as vossas habilidades e mostrem como vocês podem realmente trazer valor à empresa. Utilizem palavras, utilizem termos dentro daquele cargo, procurem mostrar resultados tanto qualitativos como quantitativos. Aí não estamos a pedir que vocês falem sobre o vosso passado, mas sim aquilo que vocês hoje têm, a consistência profissional que vocês hoje têm, que vai garantir que vão ajudar a empresa a sair dali onde estão para um patamar acima. É por isso que vocês devem saber se vender, devem fazer o marketing pessoal de vocês próprios, porque ninguém vai fazer melhor do que vocês. Então vendam-se, não sejam... naturalmente que não devem pensar em ser muito arrogantes, mas mostrem com clareza, com limpeza nas palavras, com muito respeito, mostrem o quão bons vocês são para aquela vaga. A nona pergunta é: como é que tu lidas com a pressão e o stress no trabalho? Nunca te atrevas a dizer porque eu não sinto stress, eu trabalho sempre muito bem. É mentira. Em qualquer empresa, em qualquer momento da empresa, tu vais acabar por sentir alguma pressão. Independentemente da função que desempenhas, em algum momento a tua chefia direta ou alguma situação da empresa vai te obrigar a viver momentos de pressão. O que o recrutador quer saber é como é que tu lidas com a pressão. Se tu és daquele tipo de pessoa que consegue lidar com a pressão de forma muito calma, ou és daquelas pessoas que trabalham muito bem a pressão, ou seja, há pessoas que, se for um trabalho assim muito mais pacato, não conseguem produzir tão bem. Mas quando trabalham com prazos, com responsabilidade, trabalham muito melhor, porque são pessoas que trabalham com objetivo, não olham para as questões do temporal, mas olham mais para a questão produtiva do momento. Então essas pessoas de alguma forma são abençoadas, porque o stress para elas ajuda a tornar mais produtivas. Por outro lado, há pessoas que não lidam tão bem com o stress, que ficam muito tímidas, sentem-se muito mal. Há pessoas até que acabam por chorar, vão para a casa de banho chorar porque teve que mudar um pouco o seu ritmo de trabalho. Mas isso são questões da nossa condição humana. E o recrutador só quer ouvir de ti: ok, eu sou o tipo de pessoa que realmente não lido muito bem com o stress, mas o que eu faço para gerir o meu stress é, eu evito passar por situações de stress. Mas quando eu passo por situações de stress, eu tento acalmar-me, eu bebo muito mais água, eu peço ajuda, por exemplo, há pessoas que gostam muito de, usam, por exemplo, o chocolate, uma barra de chocolate, porque dá-lhes energia. Há pessoas que preferem levar o trabalho, se for possível, levam o trabalho para casa e trabalham em casa e prontificam-se a apresentar o trabalho dali a X horas. Há outras pessoas que preferem ficar no escritório quando mais ninguém lá estiver e elas produzem com mais eficácia. Aí o recrutador quer dizer qual é a tua metodologia, porque stress tu vais levar, stress tu vais realmente ter que responder. Como é que tu te livras para também depois não aparecerem doenças do trabalho, para o recrutador ter certeza que pode confiar em ti, que tu não vais ser dali a um tempo, vai ser um desafio, vai ser um problema, vai ser um custo para a empresa porque estás doente ou porque não queres aparecer na empresa porque estás chateado. Quer dizer, o recrutador quer perceber de ti como é que tu lidas. É simples, procura pensar. Se tu não consegues realmente saber ou não consegues formular uma ideia, pensa, pergunta a alguém que fica contigo, que te conheça bem, como é que eu lido, como é que tu vês, como é que eu reajo quando eu estou sob stress. E prepara essa resposta, porque efetivamente vais ter que responder. A 10ª pergunta, estamos quase a chegar ao final. A última pergunta eu acredito, para mim, é uma das melhores. A 10ª pergunta é: porquê é que deixaste o teu último ou queres deixar o teu atual emprego? Porquê? É verdade, essa pergunta, não te atrevas a mentir,
Porque o recrutador é esperto, ele faz alguns cursos que lhe permite estudar o teu comportamento, ele vai observar cada gesto que tu fizer. Então prestem atenção, se vocês têm tiques nervosos de mentira, cuidado, que o recrutador vai prestar atenção logo na primeira mentira que vocês derem. E se vocês repetirem, ele vai perceber que estás a mentir. Então prestem atenção, não mintam, mas também não significa que precisem explicar tudo. A dica para esta pergunta, para vocês responderem a esta pergunta, é que não contem, nunca digam, eu tive problemas com o meu chefe anterior, eu não gosto da empresa em que eu trabalhava, eu não gosto da metodologia. Não. Procura sempre não falar mal da antiga empresa, porque se tu falas mal do outro, tu também vais falar mal de mim. Então não quero pessoas que falem mal da empresa em que eu trabalho, em que eu colaboro. Presta bem atenção. Procura, ainda que tenhas tido uma desavença com o teu chefe ou que tenhas tido algum problema com a própria empresa, procura dizer sempre que, olha, eu estava na empresa, estive lá por X tempo, aprendi algumas ferramentas disto ou daquilo, mas chegou um momento em que eu precisava de novos desafios. Isto se for no caso de realmente ter havido uma desavença na empresa. Procura dizer que eu estava em busca de novos desafios, porque acredito que eu posso crescer um pouco mais e chegou um momento que eu percebi que a empresa já não tinha muito mais para me oferecer. Pronto. Aí tu não precisas explicar que te zangaste com o chefe, que o chefe te assediou. Não interessa. Procura sempre falar bem da empresa, mas dizer que estavas em busca de novos desafios. Ou então, por exemplo, dizer, eu vi esta vaga e é uma empresa da qual eu já sonhava trabalhar, já tinha pensado em enviar um currículo e desta vez tive coragem porque identifico-me com os valores da empresa e quero muito crescer, acredito que eu tenho muito a trazer à empresa, como também vou receber muito de vocês. Eu estou ansioso para trabalhar com vocês. Simples assim. Procurem não falar muito sobre o porquê que do passado, mas o porquê do futuro. Então, não sei se conseguem perceber, não procurem justificar muito o que se passou, mas procurem mais fazer com que a empresa entenda que eu vos quero, eu vos escolhi. Em detrimento de outras empresas, em detrimento de outras oportunidades, eu vos quero, então eu estou aqui a vender-me para vocês, então aceitem. É por aí que o recrutador precisa ouvir. Vamos para a 11ª pergunta. Esta pergunta é daquelas também muito desafiadoras de responder e que também pode desenhar o destino da tua próxima oportunidade. Ou tens a oportunidade de voltar para casa, ou tens a oportunidade de continuar no processo seletivo. É verdade. A 11ª pergunta é: qual é a tua pretensão salarial? E o que é quanto? É isso que o recrutador quer ouvir de ti. Quanto vales para nós? Quanto é que tu queres receber? Prestem atenção nesta questão. Quanto é que querem receber? Qual é a tua expectativa salarial? Porque é aí onde o recrutador vai perceber mais algumas informações sobre ti. Se tu conheces os valores praticados no mercado, se tu conheces os valores praticados na empresa e se tu conheces o valor do teu serviço. Então, quando antes de irem para a entrevista, vocês já devem ter consciência de quanto ganha alguma pessoa naquela vaga. Vocês têm que ter uma noção. Não tentem divagar. Não digam nunca. Esforcem-se mesmo para nunca dizer um valor abaixo do mercado de trabalho. Muito menos dizer um valor acima, porque aí vai demonstrar ao recrutador que vocês são desinformados. Você apareceu aqui de paraquedas e agora estás a lançar um valor assim do nada. Isso não pode acontecer, porque nós queremos dinheiro no final do dia, é algo muito importante para a empresa e nós queremos saber se tu estás preparado para valorizar ou não esse preço que tu nos vais ser. Então, antes de irem para a entrevista, preparem-se,
Procurem saber quanto é o valor de mercado, quanto é que os anos de experiência que vocês têm, as várias oportunidades de salário que vocês já tiveram, qual é o salário atual praticado naquela área, se é uma empresa pública, se é uma empresa privada, se é uma pequena média empresa, se é uma grande empresa, se é uma multinacional. Então, procurem sempre saber à volta de quanto é que vocês podem oferir naquela vaga. Por isso, o recrutador vai sempre esperar que tu digas um valor aproximado ao máximo. Ele nunca vai esperar que tu digas um valor aproximado ao mínimo. Não. Convém estar ali no intervalo. Por exemplo, se for um salário de 200 mil kwanzas, o recrutador vai esperar que tu digas no mínimo 180. Se tu disseres, não, eu quero ganhar 100 mil kwanzas numa função que vale 200, ele vai ver, não, ele é desinformado, se calhar não tem experiência, nem está preparado para negociar os próximos salários da vida dele. Acredito que não vai ser uma boa opção para a nossa empresa. E aí já perdem a oportunidade. A 12ª pergunta é muito, muito boa para vocês também se venderem. A 12ª pergunta é nada mais, nada menos do que: onde é que tu pensas estar daqui a 5 anos? Esta pergunta vamos te fazer sem dúvidas nenhuma. Nós queremos saber se podemos contar contigo nos próximos 5 anos, nos próximos 3 anos, no próximo 1 ano. Nós precisamos saber se posso contar contigo, quais são os teus planos e perceber se dentro desses teus planos há espaço para a nossa empresa. Não sei o que é que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 3, mas eu quero saber que hoje tu estás disponível para estar comigo daqui a 5 anos. E se não estiveres disponível para estar daqui a 5 anos, eu quero perceber se não vais estar aqui, vais estar aonde. Então, quando vos forem fazer esta questão, também não precisam mentir, mas tentem fazer uma linha. Mostrem que vocês são ambiciosos, mas não muito. Não vale a pena vocês dizerem, não, daqui a 5 anos eu quero estar no cargo de PCA da empresa. Não é assim, porque aí demonstra uma ambição acima da média. Isso, em 5 anos, tu seres o PCA, provavelmente vais ter que passar em cima de muitas pessoas do recrutador. Isso não cai bem à empresa. O que tu podes dizer é, daqui a 5 anos, eu espero continuar nesta empresa ou não, mas já ter atingido aí uma série de tarefas feitas, espero ter tido vários resultados, espero já ter alcançado um outro patamar acima da minha vaga, espero ter melhorado o meu salário, espero ter engajado a cultura organizacional da empresa em mim, espero já ter conquistado outras coisas que não precisam ser diretamente da empresa, mas dizer, por exemplo, uma das coisas que eu disse na minha última entrevista de emprego é dizer, eu espero que daqui a 5 anos eu esteja a escrever numa revista internacional em inglês, porque eu já escrevo em português, então queria também. Isso mostrou ao recrutador que eu estava interessada em crescer. E é isso que o recrutador quer perceber, porque ele aí vai dizer, ela quer crescer, e aquilo, no crescimento dela, ela vai poder continuar a estar connosco, eu vou poder continuar a contar com ela durante este período em que ela vai estar a crescer. Os recrutadores gostam muito da ideia de sentir que vamos crescer juntos. Então, saber que temos alguém ambicioso, de alguma forma, aquele crescimento daquele trabalhador vai influenciar de alguma forma nas suas tarefas, nem que seja pelo nome. Se, por exemplo, for alguém ganhar um prémio de mérito em alguma coisa, é o funcionário da empresa X, e isso é muito bom. As empresas e os recrutadores focam muito em perceber se naqueles 5 anos tu vais conseguir crescer connosco. Então, prestem atenção, não precisam também falar muito dos vossos sonhos. Tentem apenas 3, pode ser o suficiente para convencer o recrutador que daqui a 5 anos tu vais crescer, mas connosco de lado. 13ª pergunta é a nossa penúltima pergunta do guião de entrevistas que eu preparei para vos ajudar hoje.
Nesta 13ª pergunta, que no fundo não é bem uma pergunta, é um momento em que o recrutador te deixa falar, ele vai te dizer qualquer coisa como o seguinte: conta-me um problema que tiveste na empresa e como é que resolveste. Pois é uma pergunta um tanto quanto desafiadora. Como é que eu vou dizer ao recrutador que eu cometi um erro na empresa e sentir que ele não vai olhar para mim negativamente? Pois, mais uma vez eu vos lembro que os recrutadores são pessoas que estudam sobre pessoas, são pessoas que estudam o comportamento das pessoas dentro das empresas, então eles estão preparados e sabem perfeitamente que tu em algum momento já cometeste um erro. Claro que nem todos os erros são assassinatos, nada que prejudique efetivamente a empresa. Há pequenos erros que são naturais e tu podes simplesmente detalhar um. Não precisas dizer qual foi o pior, mas podes sim, ainda que seja o pior, se for algo que o recrutador vai conseguir descobrir, então podes sim dizer, mas não foquem no problema. Foquem na solução. Na verdade, ele não quer saber o problema porque ele está preparado. Ele quer saber como é que tu resolveste. Então, quando surgir esta pergunta, foca-te em dizer, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim muito rápido. Eu vou dizer que eu, enquanto trabalhava na primeira empresa como técnica de recursos humanos, nós tínhamos uma tarefa que era todas as quintas-feiras tínhamos as manhãs do conhecimento. Era uma manhã em que todas as semanas escolhíamos um trabalhador da empresa para falar sobre um tema qualquer. Fazíamos uma roda à volta do hall de entrada da empresa e um trabalhador falava apenas 5 ou 10 minutos sobre um determinado assunto à escolha dele. Mas houve uma quinta-feira que um colaborador não pôde apresentar. E ele avisou-me com pelo menos 3 dias de antecedência. Mas como eu estava muito ocupado, eu não me lembrei de apontar e nem cheguei a comentar com nenhum dos meus colegas. Quando chegamos na quinta-feira de manhã, eu ainda estava em casa a preparar-me e lembrei-me que hoje não teríamos o colaborador porque ele justificou a sua falta com antecedência. O que é que eu tive de fazer? Fui ao grupo do WhatsApp do nosso departamento e avisei, olha, esqueci-me, estamos assim com este problema e agora não sei o que resolver. Pronto, pelo caminho eu comecei a pensar e disse, bem, já sei, eu própria vou-me candidatar. Não era o meu dia seria dali a mais 8 quinta-feiras, mas como não era o meu dia, mas como não havia solução, também não poderíamos pedir à pessoa subsequente que adiantasse, então eu tive que me voluntariar. Eu me voluntariei, falei de um assunto que eu conhecia bem, como eram apenas 5 minutos, consegui falar e correu tudo bem. No final da atividade, numa das reuniões de departamento, eu sugeri que, como situações dessas podem acontecer, e no caso o trabalhador até me avisou com antecedência, mas pode acontecer de o trabalhador não conseguir avisar com antecedência e não aparecer. Então a solução é nós, como Departamento de Recursos Humanos, e era uma tarefa nossa, então vamos nos preparar, vamos ter uns 4 ou 5 temas aí preparados e caso aconteça novamente de não termos alguém no dia para apresentar, nós teremos que ter a capacidade de apresentar um tema de uma forma mais simples, mas nunca permitir que não haja atividade. Que em qualquer situação nós teríamos o plano B daquela atividade. E assim eu resolvi o problema. Como veem, é uma situação muito simples, é uma situação sem muitos porquês, e é uma situação que acontece, esquecer-se de avisar é normal, porque às vezes nós estamos em picos de trabalho muito grandes e às vezes esquecemos de alguma coisa. Se não apontamos, se não comentamos com ninguém, é normal que nos esqueçamos. Então, eu foquei-me na solução. E ali você pode aproveitar
para focar mesmo só na solução. Dizer, olha, foi bom porque a partir dali todos nós tivemos consciência que realmente isso pode acontecer, mas ali também foi bom porque nós próprios, como Departamento de Recursos Humanos, passámos a estar mais preparados. E depois, sim, naturalmente, houve uma ou outra vez que realmente aconteceu do trabalhador não avisar e não aparecer, e nós assumimos a responsabilidade sem grandes problemas, até porque lidamos com pessoas e falar com pessoas não deve ser um tabu para nós. E assim resolvi. E chegamos à 14ª pergunta do guião de entrevistas. Obrigada por estarem aqui, por terem me acompanhado até aqui. Eu espero que as perguntas que eu preparei para vocês vos ajudem de alguma forma na vossa próxima entrevista de emprego. Se não te ajudar a ti, por favor, partilha com alguém que tu saibas que pode de alguma forma beneficiar deste guião de entrevistas e estar preparado para ser um candidato campeão. A 14ª pergunta, que para mim é muito, muito importante na qualidade de gestora de recursos humanos, é o que te apaixona? É verdade. O que é que te apaixona? Esta pergunta o recrutador pode fazer de várias formas, mas no fundo ele vai querer perceber de ti o que é que te motiva, o que é que te faz respirar, o que é que te faz acordar feliz. Há pessoas, por exemplo, um mecânico, ele tem que ter o prazer em trabalhar com carros, montar peças, descobrir onde é que está o furo, conseguir resolver qualquer inquietação, qualquer barulho. Isso é paixão. Um recrutador, ele tem que ter paixão em encaminhar as pessoas, encaminhar talentos para as suas funções. Um médico tem de ter a paixão de curar pessoas, de saber que a pessoa chega ali nas suas mãos mal, mas tem a oportunidade de sobreviver, tem uma oportunidade de estar um pouco melhor na vida porque passou pelas suas mãos. E o recrutador vai querer saber se a vaga que tu te estás a candidatar de alguma forma tem a ver com aquilo que tu fazes. Porque, mais uma vez, é importante nós termos a consciência de que nós passamos a maior parte do nosso tempo a trabalhar. Depois tudo o resto nós dividimos com outras tarefas, mas as 8 horas, as 10 horas por dia são dedicadas ao trabalho. E às vezes mesmo quando saímos do trabalho ainda ficamos a pensar no trabalho, a preparar mentalmente o dia seguinte. Então aquilo que nós vamos fazer 40 a 48 horas por semana deve ser algo que nos traga mais do que simplesmente vantagem financeira. Tem que nos dar o prazer pessoal, que seria, no caso, uma função que para nós seja uma paixão. Nós em RH arriscamos mesmo em dizer que você tem que amar o seu trabalho, porque a paixão ela pode ser temporária, mas o amor, ele permite-te respirar por longos anos, passando pelos altos e baixos, pelas dificuldades, pelos desafios e permanecer por lá. E isso o recrutador quer sentir de ti. Claro que se a vaga que te estás a candidatar não tiver essa paixão absoluta e tu não conseguires transparecer isso, tu podes sempre dizer: eu gosto muito daquilo que faço, mas também, por exemplo, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de passar tempo a ler livros. Falem coisas que sejam direcionadas a vocês, que tenham realmente consistência naquilo que vocês são, porque o recrutador, ele é observador, ele presta atenção nos detalhes, nas palavras, nas ações, ele lê livros sobre comportamentos, ele sabe exatamente quais são os comportamentos de determinados grupos. Então prestem atenção, cuidem para que vocês não cometam um erro, não tropecem nas vossas próprias palavras. Estes são os 14 itens, as 14 perguntas que eu tinha para vocês. Eu espero que tenham apreciado estas 14 perguntas. Eu vou deixar na descrição as perguntas, caso vocês queiram voltar a ler, ou se tiverem dúvidas, eu vou deixar na descrição. Se gostaste, comenta. Se gostaste, partilha. Eu vou continuar a partilhar alguns vídeos. Se tiveres dúvidas, questiona e eu também vou responder. Eu espero que tenham gostado
gostado, que tenham apreciado e espero por vocês no próximo vídeo.